5? Uma hora e meia aí, né? Eu tô deitada aqui por causa da enfermidade, tá? Ei, Guto, só uma perguntazinha antes de tu sair. Conforme tu vai achando os irmãos lá pelo frevo lá, tu vai mandando a foto? Vigia, Manildo, vai orar, crente. Então vamos lá, paramos na página 25. Literatura apocalíptica. Pastor de Hermas. Concebido a partir do livro de Apocalipse, foi possivelmente escrito em 150 por Hermas e considerado pelo autor do cânon muratoriano como irmão de Pio, o bispo de Roma, nos anos entre 150 a 155, já depois de Cristo. Embora a obra tenha sido escrita no estilo de um apocalipse, rico em símbolos, o seu objetivo é moral e prático. O autor fora escravo de Roda, uma senhora cristã de Roma, e ela o liberta e ele se tornara um rico negociante no decorrer dessa sua vida. Ele negligenciaria a sua família, que consequentemente enveredou-se pelo caminho do pecado. Ele e a sua esposa se arrependeram e confessaram a fé. Seus filhos, porém, rebelaram-se contra a fé. Ele perdeu então todas as suas propriedades. Como decorrência dessa experiência, surgiu a sua obra, escrita para chamar os pecadores ao arrependimento. O arrependimento e a vida santa são a chave do livro. Até então nós estamos aqui na literatura apócrifa, né? Vamos lá. Literatura catéqutica. O pequeno livro de Daquê, Ensino dos 12 Apóstolos, foi conhecido em 1875, quando o homem chamado Briernius o descobriu numa biblioteca eclesiástica de Constantinopla, publicando em 1883. O Guto ainda está na live ainda? Vê até que hora que nós vamos? 1h30, o senhor que manda aí. Tá, beleza. Então, tá tranquilo, tá sossegado. Todo mundo aguentando, tá tranquilo. Este manual de instrução eclesiástica foi elaborado possivelmente em meados do segundo século, na forma em que chegou até nós. Muitos estudiosos, porém, propõem uma data anterior, ao final do primeiro século, em face de suas semelhanças com as práticas do Novo Testamento. Mesmo o leitor apressado pode-se ver claramente definidas as 4 partes do livro. A primeira seção, em que em muito se assemelha aos 2 caminhos da vida, do pseudo Barnabé. É uma discussão dos caminhos da vida e da morte, capítulo 1 ao capítulo 6. A seguir, o autor discute problemas litúrgicos, como o batismo, o jejum e a ceia, 7 a 10. O corpo da terceira seção, capítulo 11 a 15, é formado de instruções sobre como distinguir os falsos profetas dos verdadeiros e encontrar oficiais dignos, além de outros assuntos. Curiosamente, o livro pinta o falso profeta como alguém que procura alimento e acolhida sem retribuir à igreja em termos de inspiração espiritual. A necessidade de uma vida decente e coerente diante da vinda do Senhor forma o corpo do último capítulo. Os pais da igreja. Ademais dos pais da igreja, citados do item anterior, há outros que merecem destaque em nossos estudos. Vejamos. Justino Mártir, entre 100 a 167 d.C., nasceu em Neápolis, antiga Siquém, mais ou menos quando João morreu. Estudou filosofia, quando moço assistiu a muitas perseguições, movida aos cristãos, converteu-se e viajou vestido no manto de filósofo, procurando ganhar pessoas para
Cristo. Escreveu uma defesa do cristianismo que endereçou ao imperador. Um dos homens mais competentes do seu tempo, né, morreu Marte em Roma, mostrando o crescimento do cristianismo, desde que já no seu tempo não havia raça de homens que não fizesse orações em nome de Jesus. Eis que, como Justino, o Marte, descreveu o culto primitivo dos cristãos. No domingo há uma reunião de todos que moram na cidade de Vilas. Lê-se um trecho das memórias dos apóstolos e dos escritos dos profetas, tanto quanto o tempo permita. Terminada a leitura, o presidente, no discurso admoesta e exorta a obediência dessas nobres palavras. Depois disso, todos nós levantamos e fazemos uma oração comum. Fim da oração, como descrevemos antes, o pão e vinho em ação de graças por eles de acordo com a capacidade, e a congregação responde: Amém. Depois dos elementos consagrados são distribuídos a cada um e todos participam deles e são levados pelos diáconos às casas dos ausentes. Os ricos e os de boa vontade contribuem conforme o seu livre-arbítrio. Esta coleta é entregue aos presidentes, que com ela atende a órfãos e viúvas, prisioneiros, estrangeiros e a todos quanto em necessidade. Vamos lá. Pode falar. Paz do Senhor a todos. Estão me ouvindo bem, né? Estamos ouvindo. Contribuição aí. Eu tenho um livro de devocionais dos pais da igreja, né? Vocês conseguem ver aí. E esse Justino Marte, ele estudou filosofia, como está escrito aí, né? E se tornou discípulo, de acordo com um livro aqui, de Sócrates e de Platão. E ele ficou impressionado com a ação do cristianismo, né? Por não temer a morte. É isso que fez com que ele, de acordo com esse livro aqui, né? Os pais da igreja, ele teve um olhar diferenciado, né, para o cristianismo e voltou-se para o cristianismo de Cristo Jesus. Só para comentar aí. Maravilha. Eu não estou explicando muito porque o material que já temos ele é bem condensado e simples para nós já entendermos. Irineu criou-se em Esmirna, discípulo de Policarpo e Papias. Viajou muito. Veio a ser bispo de Leão, na Gália, e Irineu não era um teólogo sistemático, mas tentou apresentar uma exposição dos ensinos bíblicos com a intenção de combater diversas heresias gnósticas. O centro dos seus ensinamentos foi a doutrina de recapitulação, pelo qual a redenção do mundo em Cristo tem como alvo a restauração da criação e o seu estado original. A ideia levou Irineu a desenvolver os ensinamentos de Justino, segundo os quais Maria era a nova Eva, a mãe universal da nova criação. Foi o início da veneração de Maria, encontrada hoje no catolicismo romano e nas igrejas orientais. Vocês sabiam que o Eterno não deu o nome para Eva, né? Quem deu o nome para Eva foi Adão, né? Então já, quem não sabia já anota aí. Foi o início da veneração de Maria, encontrada hoje no catolicismo e nas igrejas orientais. Irineu cria que os seres humanos foram criados à imagem e à semelhança de Deus, mas na queda perdeu tal semelhança. A salvação consistia na restauração dessa semelhança de imagem e cria na ressurreição do corpo, e para explicar isso dizia ser possível porque o corpo do cristão era alimentado na Eucaristia pelo corpo e sangue de Jesus. Esse ensino também foi deturpado e serviu de base para a doutrina católica da transubstanciação. Morreu Marte, e vão aqui as suas reminências sobre Policarpo. Lembro-me bem
do lugar onde o santo Policarpo se sentava e falava. Recordo seus discursos ao povo e como referia as revelações que tivera com o apóstolo João e com outros que estiveram com o Senhor, como recitava os ditos de Cristo e os milagres que operaram, como receber a sua doutrina de testemunhos oculares e que vieram o verbo da vida em tudo de acordo com as Escrituras. Orígenes, 185 a 254. Era o homem mais ilustre, teólogo entre os pais gregos, e praticamente todo o desenvolvimento subsequente na teologia, seja ela ortodoxa ou herética, pode ser remontada a ele. Suas obras depois foram condenadas por heresias, mas então, cerca de 400 anos, sua reputação e influência estavam solidamente estabelecidas. Muito viajado, escreveu muitos volumes, pregando às vezes até 20 copistas. 2/3 do Novo Testamento estão citados em seus escritos e desenvolveu uma interpretação alegórica das Escrituras que herdou de Filon e Clemente e a colocou no centro de todo o seu método teológico. A Bíblia não podia ser tomada literalmente, mas tinha de ser compreendida como um mistério espiritual. Orígenes também contribuiu para a doutrina da Trindade e insistindo em que as três pessoas eram realidade de toda a eternidade, não produzidas em algum momento da criação. Ao mesmo tempo, as influências platônicas o levaram a insistir que o Espírito e o Filho eram inferiores ao Pai e que era o único Deus em plenitude. Esse ensinamento mais tarde levou à heresia de Ário, que negava a divindade de Cristo. O platonismo de Orígenes também é responsável por sua doutrina e do... Isso, página 28. Na sua doutrina do mal e do castigo. Ele ensinou que o mal era não ser e via o castigo sob o aspecto da angústia psicológica interior, mais do que a condenação eterna. No final, o universo retornaria ao princípio e todas as coisas seriam restauradas em Cristo. Viveu em Alexandria, onde seu pai Leônidas sofreu martírio, depois na Palestina, onde morreu e consequência de ser preso e torturado no governo de Délcio. Beleza? Esses pais da igreja aqui, acho interessante que eles traziam algumas coisas assim, alguns pontos de vista que causava naquele ponto um reboliço em si, né, para o povo. Ao longo do tempo, mais para frente a gente vai ver aqui um dos maiores da Igreja Católica, que é o Tomás de Aquino. Chegou ao ponto, na época de Tomás de Aquino, que ficava a Bíblia e os inscritos, os livros de Tomás de Aquino. Esse momento aqui já é depois, esses pais da igreja, né? É depois da igreja já estar toda formada, já está com mais ou menos quase 200 anos, né? Já, não de formação literal, mas de tempo. E esses pais da igreja foram trazendo algumas visões que foram sendo deturbadas no que nós lemos no passado, antes de Orígenes, que foi o Irineu. Viram a visão dele a respeito de Maria, né, que deu a brecha para entrar no catolicismo. Então, são tudo isso é que foi trazendo as heresias. E eu acho incrível, né? A gente vê Paulo já nas suas cartas combatendo com muita força a respeito das heresias que já surgiu naquela época. Naquele momento, Paulo batia com as heresias que eram judaicas, né? Ele batia para tentar destruir. E alguns que já estavam entrando dentro da igreja, alguns costumes judaicos. Tertuliano, vamos lá. Entre 160 e 220, de Cartago, pai do cristianismo, advogado, romano, pagão,
e depois de convertido tornou-se proeminente defensor do cristianismo. Escreveu mais ou menos entre os anos 196 a 212, foi o primeiro escritor cristão da língua latina. Seus pensamentos indicam a influência da lei romana. A sua teologia tem um caráter mais sistemático do que a de seus precessores, de língua grega. Sua função na igreja é desconhecida. De acordo com Jerônimo, era um presbítero que se separou depois de uma desavença com o clero romano, mas tem-se poucas evidências para sustentar essa informação. Ele simpatizava com os montanistas, com os ensinos deles não influíram de modo importante na teologia, pois ele estava preocupado principalmente com a interpretação correta da Bíblia, a hermenêutica. Ele atacou o gnosticismo, rejeitou a alegoria e declarou que os heréticos não tinham direito de utilizar a filosofia pagã como estrutura para a compreensão das Escrituras. Tertuliano era um forte trinitário. Ele cria que Deus havia se manifestado sucessivamente e destacando cada um das três pessoas da Trindade de acordo com a dispensação ou estágio da história da salvação. Ele acreditava que a segunda vinda era iminente e advogava um ascetismo rigoroso como preparação para o martírio, que considerava como um sinal da guerra espiritual descrita no livro de Apocalipse. Tertuliano defendia a realidade da humanidade de Cristo e cria firmemente na ressurreição do corpo. Ele via como o parceiro natural da alma, o qual era a imagem de Deus na humanidade e a responsável pelo pecado humano. O batismo era para ele um ritual quase mágico que eliminava o pecado da carne e tornava santa. O pecado após o batismo não tinha perdão. Por esse motivo, ele se opunha ao batismo infantil, pois acreditava que se as crianças podiam pecar sem conhecimento e assim perdem a sua salvação eterna. Não se quer que elas fizessem a compreensão sendo martirizadas. Ok. A Assembleia de Deus batiza a criança? Não, tem igrejas que batizam, que permitem batismo de crianças nos dias de hoje. Né? Se não me engano, presbiteriana, a igreja budistas, né? As nossas Assembleias de Deus têm uma visão ainda conservadora, de que tem que ter uma certa idade para o batismo. Pode dizer. Aqui ele está dizendo assim, ó, a não ser que fizesse a compensação sendo martirizada, isso falando das crianças. Qual é esse martírio que a criança tinha que fazer? No caso, acho que era a morte mesmo, né? Ia morrer, né? Ela precisava morrer para ser livrada dos pecados? Não, aqui na parte finalzinha ele vai dizer aqui. Aham. Cadê? A não ser que elas fizessem. E ele, o pecado após o batismo não tinha perdão, já estava errado aqui, né? E aí, por esse motivo, ele se opunha ao batismo infantil, quer dizer, na época já batizava crianças, sem conhecimento, sem conhecimento. Então, a criança tinha que ter um certo conhecimento a respeito do pecado, do erro, e também saber qual era o propósito do batismo. E assim perde a sua salvação eterna. Aí, não se que elas fizessem a compensação sendo martirizadas, né? No caso, sendo mortas, né? Então, no caso, se ela não morresse, elas eram perdoadas. Chegou então, no caso, se elas morressem, elas eram perdoadas. Na certa, né? Pela visão dele aqui. Pela visão dele. Sim. Vamos lá. Eusébio.
Aproveitando ainda a questão de batismo, nós temos o regulamento interno da nossa igreja, né? Cada igreja tem um regulamento interno, que os requisitos que a pessoa precisa ser batizada, né? Não lembrar vocês lá atrás mesmo, lá atrás, nas primeiras aulas. A pessoa, para ser batizada pelo regulamento das Assembleias de Deus, né, tem que passar por um discipulado, né, tem que precisa se casar se for amaziado, essas coisas, né? Alguns dizem que não precisa nada disso, né, à luz da Bíblia Sagrada. Ao ponto de vista de vocês, tá certo ou tá errado? Eu tiro por Paulo, né? Paulo, quando ele recupera a visão dele ali com Ananias, automaticamente o que ele já faz logo na sequência? A Bíblia vai dizer que ele é batizado. Não tinha rios ali perto, então no caso ele foi batizado num camburão ou alguma coisa, só mergulhou a cabeça dele. Para nós, o batismo tem que ser de corpo inteiro, mas para Paulo valeu aquele. Entendeu? Tô entendendo. Outra aí se manifesta. Eu acho que o batismo, quando você se batiza, você confessando, né, sua fé no Senhor Jesus de forma pública, o Senhor Jesus, dessa forma, a gente perdoa os nossos pecados e a gente se torna uma nova criatura, né? Uma nova vida. Se a gente vai viver em novidade de vida, é interessante que esteja tudo de acordo, tanto com as leis de Deus quanto com as leis da terra. Eu acho que a gente vive uma coerência dessa forma, por isso que eu acho que é importante, sim, e é válido, porque assim, já pensou, se eu for amaziada, eu já não estou, apesar de que eles falam que naquela época não tinha nada a ver porque não tinha casamento civil, tudo, mas tinha ali, acho que sacerdotes que representavam, faziam essa parte, né, pastor? Eu não entendo muito bem disso, mas eu já ouvi algo falando o quanto é necessário e importante a validação, tanto no civil de um casamento, como no religioso, né? Essas três partes, como a consumação, para ficar uma coisa real, verídica, de fato, diante de Deus. Então, assim, se o cristão está se batizando, confessando publicamente sua fé em Cristo Jesus, vai segui-lo em novidade de vida, eu acho que ele tem que se adequar com todas as leis celestiais e terrestres. Ok. Outro. Se nós formos ver o que está registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 3, no versículo 3, fala que João, ele percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. A explicação que eu tenho aqui no livro de estudo, ele vai dizer assim: arrepender-se de seus erros e jamais os cometer novamente, retirar de si todas as transgressões e se fazer novo coração e levar uma nova vida. Esse é o batismo, né? Esse é o verdadeiro batismo, é o arrependimento. A questão, se for a situação, eu sou evangélico, aceito a Cristo, me arrependo dos meus pecados verdadeiramente, estou buscando a viver esse evangelho de Cristo, mas aí eu sou casado, né? Eu sou casado, só que aí o companheiro ou a companheira da pessoa, ele não quer Cristo, não quer saber de forma nenhuma Cristo, e eu sinto no coração o desejo ardente de se batizar. Essa é a pergunta também, né? Como o senhor está fazendo. E aí, nessa situação, um cônjuge aceitou a Cristo e quer se batizar, e o outro não quer saber de Cristo, quer viver a vida dele. E agora, eu vou deixar de me batizar porque o outro não quer? Não, né? Olha só, né? Olha essa situação. Uma pergunta puxa outra, né? É. Eu já vi caso assim, uma irmã estava anos e anos querendo casar,
querendo se batizar, mas não era casada, né? E aí ficou naquele impasse, até que ela conseguiu lá com o marido o casamento. E aí, no outro dia que ela casou, foi batizada. Minha tia aconteceu isso, pastor. Ela ficou anos esperando, entendeu? Até que o marido dela aceitasse casar com ela. E aí, quando ele casou, ela batizou também. Mas eu acho que a pergunta do nosso irmão aqui, acho que é naquele caso, né? Se ela vai ficar presa, né? Poxa, anos e anos e anos, não é? O camarada também não quer casar, né? Também tem essa situação. E aí essa é a pergunta mesmo, é complicado, né? Eu já vi de pastores, a mesa é do Senhor, né? Irmã batiza, a gente batiza aqui, não vai ser o teu cônjuge que vai te impedir de participar, né, de ser batizado, né? Isso são casos e casos, né? Ei, pastor, mas isso aí vai de congregação a congregação, de igreja a igreja, né? Também. Porque aí o que acontece? O Cristo que opera lá, opera aqui. Se a minha igreja não aceita, entendeu? Eu vou procurar uma igreja onde ela aceite eu me batizar. Eu estando casado, minha mulher não quer se batizar, beleza. Então eu troco de igreja e vou me batizar. A palavra de Deus vai dizer o quê? Quem crê e for batizado será salvo. Eu vou deixar de ser salvo porque minha mulher não quer se batizar? Uhum. A salvação é individual. Claro. Mas essa é a questão, né? Mas se não for casado, e a irmã quer batizar, vive junto, ficam lá uns 10, 20 anos, né? Essa é a questão, né? Por isso Eu aprendi que é para a pessoa, se a pessoa decidir, por exemplo, não, então eu não vou esperar meu cônjuge até que ele se decida. Aí eu aprendi, não sei se é certo, mas eu aprendi, então, ou você decide a obedecer, né, o primeiro passo da obediência, batismo, ou você vai e deixa seu cônjuge, entendeu? Ou você casa certinho e batiza, entendeu? Mas eu não sei, pastor, biblicamente, o que de fato é 100% com todo o respaldo da palavra, né? É uma... São capciosas, né? No caso que eu já disse, eu já vi, eu já ouvi pastores dizerem isso. No caso, a irmã, o camarada está casado com a irmã, casado, né? Não é documentado, mas vive junto há 30 anos. Né? Já vi batizar a irmã, para a irmã ter uma liberdade, né? A liberdade assim, não está presa ali, né? Ficar só participando dentro da igreja, essas coisas, né? Já ouvi teólogos dizer que biblicamente não tem um impedimento, né? Isso é mais o regulamento interno da igreja, né? Lembra ali dele, na passagem ali de Atos dos Apóstolos, pregando, e o eunuco pergunta: o que me impede de ser batizado, né? Olha lá, não vê, bom, batiza, vamos só crer e batiza, né? E batizou ele lá. Tem outras passagens aqui, deixa eu lembrar aqui. A mente vai vir aqui, mas tem algumas passagens, né, que mostram para nós. No caso do próprio apóstolo Paulo, né, não tinha rio perto, mas foi batizado. Então, só essas coisinhas assim. Mas vamos em frente aqui. Vocês ficam pensando, eu também. Levanta a polêmica. Vamos lá, Eusébio. Esse é bem conhecido por nós todos. Tem irmãos que tem até livro dele. 264 a 340, pai da história da igreja, bispo de Cesareia. No tempo da conversão do Constantino, teve muita influência junto a este. Escreveu uma história eclesiástica, desde Cristo até o concílio de Nicéia. Era um estudante atencioso e lia tudo que pudesse ajudar em suas pesquisas. Muito da literatura de então, de outra forma, estaria perdida. Ele conservou por causa dos excetos que citou em suas obras. A sua maior obra é a História Eclesiástica, um panorama da história da Igreja, dos tempos apostólicos até 324.
Seu propósito era fazer um relato das dificuldades passadas da igreja ao fim deste longo período de luta. E começou de uma era de prosperidade. A obra é ainda hoje útil, porque Eusébio teve acesso a excelentes bibliotecas de Cesareia e aos arquivos imperiais. Ele fez um grande esforço para ser honesto e objetivo no uso e que fez das fontes primárias melhores e mais seguras à sua disposição. Na crítica que fez a muitos documentos, Eusébio, de certo modo, antecipou o estudo científico acurado, próprio do historiador moderno na avaliação de suas fontes de informação. Não surpreende que Eusébio seja a nossa melhor fonte sobre a história da Igreja nos 3 primeiros séculos de sua existência, embora os eruditos lastimem que não tenha feito notas de rodapé, mas precisa-se sobre as suas fontes de informação, a exemplo do que faz o historiador contemporâneo. Algumas vezes também a sua obra torna-se apenas uma coleção de fatos e extratos sem nenhuma relação de causa e efeito. Apesar destes defeitos de sua monótonas divagações e de seus estilos inconstantes, a obra tem sido de inestimável valor para a Igreja através dos séculos. João Crisóstomo, o conhecido Boca de Ouro, 345 a 407, orador inigualável, o maior pregador dos seus dias. Sua pregação era expositiva e nasceu em Antioquia, veio a ser patriarca de Constantinopla, pregou a grandes multidões na igreja da Santa Sofia. Crisóstomo foi aluno do sofista Libânio, é isso mesmo? Libânio, isso, amigo do imperador Juliano. Libânio instruiu-o bem nos clássicos gregos e na retórica, o que lhe deu as bases para a sua excelente capacidade de falar. Por algum tempo praticou a advocacia, mas após o seu batismo, em 386, fez-se monge. Com a morte da mãe, em 374, passou a praticar uma vida ascética, bem rigorosa, e até 380. Nesta época, viveu numa caverna de uma montanha perto de Antioquia. A saúde ruim o obrigou a abandonar o regime rigoroso. Em 386, pregou em Antioquia até o ano de 398, alguns dos seus melhores sermões. Neste ano, foi feito patriarca de Constantinopla, posição que manteve até ser banido em 404, pela imperatriz Eudóxia. É isso mesmo? Denunciada por ele por usar roupas extravagantes e por colocar uma estátua de prata de si mesmo, próximo a Santa Sofia, onde ele pregava. Faleceu no exílio em 407. Jerônimo. Meu filho, traz um copo de água para mim, por favor. O mais ilustre dos pais latinos, educou-se em Roma, natural de Veneza. Jerônimo foi batizado em 360 e foi um estudante que viajou por Roma e pelas cidades da Gália. Na década seguinte, ele visitou Antioquia e adotou a vida monástica, ocasião em que aprendeu hebraico. Viveu 5 anos em Belém, em um retiro monástico. Graças à generosidade de uma senhora a quem tinha ensinado hebraico, traduziu a Bíblia para o latim chamada Vulgata, ainda hoje a Bíblia autorizada da Igreja Católica Romana. Obrigado, filho. Agostinho. Um gole aqui de água. Eu vi um café, ou tomando café, fiquei com vontade. Agostinho, 430. Bispo de Hipona, no norte da África, foi o grande teólogo da igreja primitiva, mas outro,
moldou as doutrinas da igreja da Idade Média, e quando o jovem brilhou por sua erudição mais dissoluta, tornou-se cristão por influência de Mônica, sua mãe, de Ambrósio e de Milão, e das epístolas de Paulo. Agostinho influenciou a igreja nas áreas mencionadas a seguir. Nós temos alguns pontos aqui. Na queda da humanidade e da graça de Deus, desde a sua conversão, Agostinho ensinou a absoluta incapacidade da humanidade de fazer alguma coisa boa. Sua própria experiência lhe ensinou que a salvação era uma dádiva da graça. Não podia ser merecida. Esse ensinamento o colocou em conflito com um monge britânico chamado Pelágio, que não tinha dúvida de que os seres humanos eram livres e podiam agradar a Deus por meio de suas ações. Para ele, o pecado de Adão prejudicou apenas ele mesmo. Da graça brotaram de sua compreensão da humanidade. A humanidade é espiritualmente depravada e fraca. Apenas Deus pode ajudar-nos. A graça é a atividade em nos resgatar das garras do pecado. Esse ensinamento teve profunda influência na teologia católica, na protestante. Os ensinamentos católicos destacavam a ideia da graça de Agostinho sendo dada por meio de Deus. Os protestantes desenvolveram seus ensinamentos sobre esta graça de Deus que nos chama e salva. Ambas as linhas têm origem do pensamento de Agostinho. O camarada influenciou até os dias de hoje, para você ter ideia, a Igreja e a Trindade. A opinião de Agostinho sobre a falibilidade da humanidade influenciou seus ensinamentos sobre a Igreja de duas maneiras. Primeiro, diz a respeito à importância da autoridade da Igreja. A própria experiência de Agostinho lhe ensinou que precisava da autoridade da Igreja para não mergulhar novamente no ceticismo. Ele não podia nem mesmo depender do próprio intelecto, porque este também era depravado. A partir disso, ele criou a ideia de fides implícita, fé implícita, a ideia de que o indivíduo partilha da fé da igreja. A igreja, em certo sentido, crê pelos cristãos. Segundo, ensina a respeito das duas igrejas, o batismo e a frequência à igreja por si mesmas não garante a salvação. Somente Deus conhece os seus eleitos, os que serão salvos. Assim, Agostinho foi levado a postular uma igreja invisível, conhecida apenas por Deus. Os eleitos, os verdadeiros crentes dentro da igreja visível, que era a igreja católica na terra. Essa diferenciação entre a igreja visível e a igreja invisível foi enfatizada por João Calvino e outros teólogos protestantes, tomando a fórmula de Nicéia como ponto de partida. Agostinho usou termos pessoais e humanos para entender Deus. A partir da experiência humana do amor, ele via a Deus como amor, Deus Pai, abraçando o amado Jesus como o laço de amor que os unia, o Espírito Santo. Por fim, a nova civilização. A idade avançada de Agostinho coincidiu com a idade avançada do Império Romano. Muitos pagãos acusavam o cristianismo de derrubar o Império. Agostinho enfrentou essa acusação com seus livros mais autoconsciente. A Cidade de Deus, que tinha por alvo dar uma filosofia cristã coerente da história. Ele contrastou duas cidades, comunidades, a cidade deste mundo e a cidade de Deus, e mostrou que a comunidade do amor, fundamental em Deus, havia permanecer para sempre. Vai permanecer para sempre. Foi uma das ironias da vida que Agostinho morresse em Hipona, exatamente quando os vândalos derrubaram os muros, invadiram e ocuparam a cidade. Mas sua filosofia e fé vieram a ser
transformar na inspiração de uma nova civilização cristã nos últimos dias. Vamos lá. Perseguições. O cristianismo tem sempre enfrentado problemas internos e externos em todos os períodos de sua história. A igreja teve que enfrentar o sério problema interno da heresia e resolvê-los. Entre os anos 100 a 313, além de ter, ao mesmo tempo, que resolver o problema externo da perseguição movida pelo Estado romano, cristão no Império Romano, nestorianos na China nos séculos 9 e 10 e católicos romanos no Japão no século 17, bem como cristão nos estados nazistas e comunistas tem tido a experiência comum de hostilidade estatal até o ponto do martírio. Muitos têm a ideia confusa acerca do número de duração e escopo e intensidade de perseguição que a igreja sofreu. Antes de 250, a perseguição foi predominantemente local e esporádica, e geralmente mais um produto da ação popular do que resultado de uma política definida. Após esta data, porém, a perseguição se tornou uma estratégia consciente do governo imperial romano e, por isso, ampla e violenta. Aqui eu queria só abordar 2 pontinhos aqui interessantes. Ele aqui, o nosso escritor desse livrinho, ele deu um apontamento aqui sobre até no nazismo e comunismo. Na época de Adolf Hitler, havia um pastor na Alemanha, a qual ele, se eu não me engano, era o da maior igreja da Alemanha da época. E não era o catolicismo. Ele disse, Hitler não vai chegar aqui. Nós estamos protegidos, resguardados, a grosso modo. Hitler chegou. Quando Hitler chegou, persuadiu o pastor e, resultado, se eu não me engano, morreu praticamente a metade da igreja, porque tinha judeus ali no meio. Na idade, ali no final da transição, né, chegando à Idade Média, principalmente nos primeiros anos da igreja, que ainda não era a Idade Média, mas era a igreja primitiva, foi perseguida constantemente. As perseguições foram, vocês já sabem disso, né? Várias mortes de formas grotescas. Mas a igreja não parava de crescer. Nós temos relatos que até os dias de hoje tem lugares do mundo em que a palavra do Senhor ainda é impenetrável nesses lugares. Os lugares que a palavra ainda consegue entrar é por pedaços, né, por folhas. Tem um amigo meu, isso eu vou dizer, eu não disse isso para vocês ainda, mas vou dizer hoje. Um amigo meu, ele casou-se com uma moça filipina e ele precisava ir lá no país dela. É uma história que só ele sabe contar, mas eu gravei esse pedaço aqui. Como é que ele achou essa mulher, eu não sei, né? Do voo que sai do Brasil até lá no país da Filipina, né? Ela fazia uma escala na China. E ele ficaria algumas horas lá na China. Ficaria só no aeroporto. Enquanto ele estava no aeroporto, desceu do avião, chegou ali naquela parte de desembarque e embarque, e ali tem uma sala assim bem bonita, né, que as pessoas ficam lá. Chegaram os policiais chineses, pediram o passaporte. Quando viu que era brasileiro, até então eles não oprimem tanto, mas pediram o celular. Ele reclamou, né, falou em inglês, dizendo, não, é pessoal. Ele falou, não interessa.
instale o programa tal do governo da China e que se tiver alguma coisa que é ofensiva ao governo da China, é tirado. E logo em cima o sistema acusou que ele tinha uma Bíblia lá, né, dentro do celular, no aplicativo. E aí a polícia chinesa disse: desinstale agora. E ele teve que desinstalar porque ele não queria ter problema com o país, o governo chinês, né, que ele só estava de passagem. Na volta ele não fazia escala por lá. As perseguições ainda existem, né, dentro da comunidade cristã, a gente sabe disso. Para vocês, diminuíram ou aumentaram as perseguições? Em vista, pastor, em vista do que era antes, do começo, vou voltar lá no tempo quando os crentes eram jogados dentro dos coliseus ali, para Leões, em vista dali até Hitler, e daqui em diante, hoje está mais tranquilo. Hoje a gente tem liberdade de expressar. Tá acabando devagarinho. Hoje você não pode mais ir para uma esquina, né, pregar a palavra e falar sobre o homossexualismo. Não existe mais você falar isso aí. Isso. Né? Então, aos poucos, está se constrangendo, entendeu? Mas nós temos a liberdade ainda. Mas uma pergunta que eu queria lhe fazer é em questão a Hitler. A gente sabe que lá atrás Paulo foi perseguido porque ele dava de frente com a lei, né? Uhum. A briga deles ali era que ele batia de frente com a lei. Lá mais adiante você vai ver a briga da Igreja Católica com os crentes. Beleza. Mas e Hitler? Qual foi e o que levou a Hitler a ter tanto ódio dos judeus? Para matar tantos judeus? Que era ódio que ele tinha. Qual era essa raiva dele? O que levou ele a ter essa raiva toda? Rapaz, tem duas linhas de pensamento, né? Tem umas que ele achava os judeus a escória, né, do mundo, que por causa dos judeus, supostamente, ele disse que a pobreza se instaurou na Alemanha. E tem uma que é conhecida aí pelos filmes, né, que ele queria crescer, tipo assim, crescer uma família, e ele conheceu uma mulher e a mulher parecia que era judia, e aí ela negou-se a ele. São histórias assim. O que é de fato que a gente sabe mesmo, né, é que ele colocava a culpa porque na Primeira Guerra Mundial a Alemanha saiu empobrecida, né, isso é fato histórico. A Alemanha saiu empobrecida, ficou pagando aí rios de dinheiro para os países aliados da Primeira Guerra Mundial, e ele colocou a culpa nos judeus, né? Desde aquele tempo já tinha essas linhas conspiratórias, né? E por isso ele começou a perseguição. No começo mesmo, ali quando ele assume tudo, até então ele não estava perseguindo, né? Mas ele virou-se, né, para perseguir os judeus. E não era só os judeus, eram os homossexuais também. Alguns diziam que ele perseguia negros, porém tinha um destacamento de um exército deles ali na África, e muitos negros aderiram ao movimento nazista, e quando Hitler ia para a África, era guarnecido por esses homens, e que não eram homens pequenos, eram homens grandes de 1,90 m a 2 metros de altura, negros, né, fortes. Então era a guarda dele quando ele ia lá na África. Eu não estou esquecendo o país ali no continente, mas é nisso que se baseia. O nazismo era alguns tinham como base, eles olhavam para o ser humano, que não era o alemão, né, o germânico, e eles viam como uma massa cinzenta. Eles tinham essa ideia e eles matavam sem dó e sem piedade, né? Por isso que tem muitos russos
porque os alemães foram invadir a Rússia, né? E aí, naquela época, teve um local lá que eu não estou lembrado. A história diz que os alemães não foram bolinho, né? Mataram filhos, estupraram as mulheres russas. E aí, quando ficaram sabendo disso, a Rússia veio com toda a força, né? Mas isso é aula de história, pai. Né? Mas isso é para a gente saber, né? Porque da onde, né, forma toda essa perseguição, essa violência estúpida, né, que esses homens tiveram. Vamos lá. A causa da perseguição, nós vamos ter a política. Enquanto era vista pelas autoridades como parte do judaísmo, e que era religio licita, isto é uma das seitas legal, a igreja sofreu pouco. Mas logo que foi distinguida do judaísmo como seita separada, aí pode ser classificada como sociedade secreta. O cristianismo recebeu a interdição do Estado romano, que não admitia nenhum rival à obediência por parte de seus súditos. Passou então a ser considerado como ameaça à segurança do Estado romano. A religião somente seria tolerada se contribuísse para a estabilidade do Estado, desde que a religião cristã, em rápido crescimento, exigia exclusiva lealdade moral e espiritual daqueles que aceitavam a Cristo. Quando a escolha entre a lealdade entre Cristo e César, a lealdade a César era colocada em segundo plano. Religiosidade. A religiosa. Além da causa política básica para a perseguição, havia uma religiosa. A religião romana era mecânica, externa. Tinha seus altares, ídolos, processionais, ritos e práticas que o povo podia ver. Os romanos não se opunham a acrescentar mais novo ídolo ao grupo do panteão, desde que a divindade se subordinasse às pretensões de primazia feita pela religião do Estado. Os cristãos não tinham ídolos e no seu culto nada havia de ser visto. Seu culto era espiritual e interno. Quando se punham de pé e oravam de olhos fechados, suas orações não eram dirigidas a nenhum objeto visível. Para as autoridades romanas, acostumadas às manifestações materiais simbólicas de seus deuses, isto nada mais era que ateísmo. O sigilo dos encontros cristãos também suscitou ataques morais contra eles. O vulgo popular os acusou de incesto, de canibalismo e da prática desumana. Naquela prática, né, que nós usamos até hoje, a ceia, né? Este é meu corpo que é repartido por vós, este aqui é meu sangue que é repartido por vós. Quem estava do lado de fora ouvisse isso, era canibalismo, né? Não era nada mais do que pão e vinho, né? Então, isso já existia na época. Os elementos representativos do corpo e do sangue de Cristo, o vulgo popular logo prendeu que o cristão matava e comia crianças em sacrifício ao seu Deus. Sociais. Os cristãos que exerciam grandes atrativos sobre as classes pobres e escravas eram odiados pelos líderes aristocráticos, influentes das sociedades. Estes líderes os viam com desprezo, mas temiam sua influência sobre as classes pobres. Os cristãos defendiam a igualdade em todos os homens. O inconformismo com os modelos sociais vigentes, ele trouxe uma antipatia jamais conhecida por qualquer grupo inconformistas da história. A pureza de sua vida era uma reprovação silenciosa das vidas escandalosas levadas pelas pessoas da classe alta. Econômicas. A oposição que Paulo recebeu dos fabricantes de ídolos e Éfeso, mas preocupados com o perigo que representava o cristianismo para os seus negócios, com a ameaça possível ao culto de Diana. É uma chave para
compreensão da reação daqueles cujos interesses do ganha-pão estavam ameaçados pelo avanço do cristianismo. É só lembrar também de Atos 16, que Paulo e Silas vão presos por causa daquele momento que Paulo repreende o demônio daquela mulher que adivinhava, porque ela movimentava dinheiro na sociedade. Os dois foram parar no cárcere, e bem lá dentro do cárcere. A perseguição da igreja, né? Nós vamos nos encaminhando para o final inteiro, vamos caminhando aqui. A perseguição até 100. Em 64 depois de Cristo, ocorreu o grande incêndio de Roma. O povo suspeitava de Nero, e este, para desviar de si tal suspeita, acusou os cristãos e mandou que fosse punido. Milhares foram mortos de maneira crudelíssimas, entre eles Paulo e possivelmente Pedro e Tácito. Diz, conseguinte, Nero, para se livrar dos rumores, acusou de crime e castigou com torturas exageradas aquelas pessoas odiosas e práticas vergonhosas a quem o vulgo chama cristão. Cristo, autor desse nome, foi castigado pelo procurador Pôncio Pilatos no reino de Tibério, e a fatal superstição reprimida por um pouco irrompeu novamente não só na Judéia, sede original desse mal, porém por toda a cidade de Roma, para onde de toda parte tudo quanto é horrível, vergonhoso, fluiu e cai na moda. Tinha um costume, né? O apóstolo Paulo, naquela época, ainda vivo, ele queria pregar a Roma. Por quê? Porque de Roma é que vinham os costumes, por ser uma capital do império. Então conseguia propagar para todos. Percebe-se que Cristo foi fazendo ao contrário. Ele vem lá da Judéia e vai ainda até chegar a Jerusalém. E isso, ele não chega na capital, Jesus, né? Na capital do império. Só que as suas histórias, os seus conhecimentos alcançam todo o império. Isso aqui é maravilhoso. Isso é, né? Pelos seus discípulos, a mensagem foi alcançando limites assim inimagináveis. Caiu a live? Vocês estão me ouvindo? Eu não estou vendo ninguém mais. Estou vendo aqui. Estou vendo o senhor. Tá chegando cortada, mas estou ouvindo. Vamos lá. Em 96 depois de Cristo, organizou uma perseguição aos cristãos sobre a acusação de serem ateus, isto é, talvez por recusarem participar do culto do imperador. Foi breve, porém violenta em extremo. Milhares foram mortos em Roma e na Itália, entre eles Flávio Clemente, primo do imperador, e a sua esposa Flávia Domitila, que foi exilada. O apóstolo João foi banido para Pátimos. O cristianismo sob interdição estatal, 100 a 250. A primeira perseguição organizada como resultado de uma política governamental definida começou na Bitínia, durante a administração de Plínio, o Moço. Por volta de 112, sobre o reinado de Trajano, 98 a 117 depois de Cristo, um dos melhores imperadores, mas achou que devia manter as leis do império, uma vez que o cristianismo era considerado religião ilegal. Se os cristãos se recusarem a sacrificar aos deuses romanos ou tomar parte no culto do imperador, deveriam ser mortos, já que a igreja era considerada como sociedade secreta e o que era proibido. Contudo, não farejavam cristão, porém, quando esses eram acusados, sofriam castigos. Entre os que pereceram neste reinado estavam Simão, irmão de Jesus, bispo de Jerusalém, crucificado em 107 depois de Cristo, e Inácio II, bispo de Antioquia, que foi levado preso a Roma e lançado às feras.
110 depois de Cristo, Plínio foi enviado pelo imperador a Ásia Menor, onde os cristãos se haviam tornado tão numerosos que os templos pagãos quase ficaram desertos e que foram mandados para castigar a imagem do imperador. Então Plínio escreveu ao imperador Trajano. Eles afirmaram que o seu crime e o seu erro cifrava-se nisto. Costumavam-se reunir-se num dia estabelecido antes de raiar o dia e cantar rezando-se um hino a Cristo como a um Deus e a obrigar-se por um juramento a não praticar qualquer iniquidade. Mas nunca roubam, nem furtam e nem adulteram. E nunca falta a palavra, a nunca recusar lealdade, e ainda que solicitados, e depois de fazerem isto, a praxe era separarem-se e depois reunirem-se novamente para uma refeição comum. Adriano perseguiu os cristãos, mas com moderação. Teléforo, pastor da igreja em Roma, e muitos outros sofreram martírio. Apesar disto, nesse reinado, o cristianismo fez marcado progresso em número e riqueza, saber e influência social. Antônio Pio, 138 a 161, este imperador, de certo modo, favoreceu aos cristãos, mas sentia que devia manter a lei, havendo por isso muitos mártires, entre os quais Policarpo. Marco Aurélio, 161 a 180. Como Adriano, considerava a manutenção da religião oficial uma necessidade política, mas foi diferente por estimular a perseguição aos cristãos. Foi cruel e bárbaro, o mais severo depois de Nero. Muitos milhares foram decapitados ou lançados às feras, entre os quais Justino, o mártir. A sua ferocidade foi excessiva no sul da Gália. As torturas que as vítimas sofriam sem darem mostras do medo, quase eram inacreditáveis, suplicada da manhã até a noite. Está dando reflexo aqui, não estou enxergando. Blandina, uma escrava, só fazia exclamar: sou uma cristã. Entre nós não se pratica nenhum mal. Chegar até esse ponto deve ser maravilhoso, né? A pessoa está na ânsia da morte, como diz o outro, na sororoca da morte, e vai dizer, né? Sou uma cristã e entre nós não se pratica nenhum mal. Se tem crente aí que só pisa numa pedrinha do tamanho do caroço de feijão, já reclama da sorte. Pastor? Né? Diga. Eu acredito que era daquele tempo mesmo, porque Paulo, você vê Paulo quando ele está preso, né, quando ele está perto de morrer, ele falava: se eu morrer eu estou feliz, porque eu vou me encontrar com Cristo. Se eu viver, eu estou feliz, porque eu vou continuar pregando o Evangelho. Então Paulo, tanto faz para ele como tanto fazia, ele estava alegre, porque é a fé que ele tinha em Cristo Jesus, assim como essa moça que você acabou de citar, né? A Blandina. Morrer é lucro e o viver é em Cristo. Isso aqui é maravilhoso, para chegar a esse ponto, os crentes entenderem isso, a igreja era melhor. E outra, os crentes dessa época não se acovardavam por qualquer coisa, não. Aliás, a gente não vê os crentes se acovardando. É para morrer, morro e dignamente, né? Então, é um traço da igreja primitiva que a igreja perdeu no passar dos anos, né? Eu fiz uma pergunta há pouco tempo atrás e achei uma pergunta inteligente de quem me respondeu. Eu perguntei, eu digo: rapaz, por que o crente tem medo hoje, né, no dia de hoje? Por que o crente tem medo de morrer?
se a morte é só uma porta, né? Morreu, vai se encontrar com Cristo. E essa pessoa inteligentemente respondeu para mim: irmão Ivanildo, é porque não temos a certeza se estamos salvos. Se nós não temos certeza que estamos salvos, o nosso coração não é convertido ainda, né? É. Essa é a questão. E aí eu tenho que dizer, a culpa é nossa, dos obreiros, que não prega mais a realidade, não fala mais dentro da igreja a realidade. Eu vou até soltar para vocês aqui, né? O pastor Bruno me achou e eu vou dirigir uma congregação. A partir de terça-feira eu vou ser empossado, e aí eu tô igual ao outro, né? Preocupado, meu Deus, e agora, Jesus, ô meu Pai? Aí a mulher aqui do lado, uma coisa, de glória a Deus, glória a Deus. No final da live já deixa o endereço. Deixa sim. E agora. Pega meu coisa. Oh, Jesus. Agora. Meu lápis caiu aí. E aí a gente bate aquele. Amém. A gente bate aquele medo, né? E aí eu tenho duas mulheres em casa, que é minha esposa e minha mãe, né? E aí elas, não, rapaz, vamos pra. Vai! Falei, meu Deus, né? E a gente fica preocupado, porque é preocupado e ao mesmo tempo aquele medo de fracassar, né? Falei, rapaz, vamos pra frente, né? Vamos pegar esse negócio e levar a sério, né? Para que dá tudo certo e continuar pregando a verdade para o povo, ensinar a verdade. Para que isso não aconteça, né? Esse medo de morrer das pessoas. Não, morrer é o lucro. O Eterno está esperando por nós, né? O melhor é que eu tenho isso. Amém. Então dar esse. Eu tô aqui preocupado mesmo, só Jesus na casa. Mas vamos lá, isso é benção. Vou continuar aqui dando a aula para vocês em nome de Jesus. Graças o sétimo severo. a Deus. Para, filha. Esta perseguição foi muito pesada, porém não. Pastor, só um instantinho. Mas fique tranquilo que o senhor não continuar dando aula aqui, a gente se reúne todo mundo, vai lá na sua igreja para assistir a aula lá. Pronto, pode ser também, é de Deus. É de Deus. Certinho. Graças a Deus. Aí. Vamos lá. O Egito e o norte da Ásia foram as regiões que mais sofreram. Em Alexandria, muitos mártires eram diariamente crucificados ou degolados, entre os quais Leônidas, pai de Orígenes, em Cartago, Perpétua, senhora nobre, e a sua fiel escrava Felicidade foram estraçalhadas pelas feras. Máximo 235 a 238. Neste reinado, muitos líderes cristãos proeminentes foram mortos. Orígenes escapou escondendo-se. Perseguição universal. Depois de 250, o imperador Décio, 249 a 251, subiu ao trono imperial ao tempo em Roma. Completava o fim do primeiro milênio de uma história, numa época em que o império cambaleava sobre calamidades naturais e ataques internos e externos à sua estabilidade. Decidiu-se resolutamente a exterminar o cristianismo. Para tal, Décio promulgou um edito em 250 que exigia pelo menos uma oferta anual de sacrifício nos altares romanos aos deuses e à figura do imperador. Aqueles que oferecessem este sacrifício receberiam um certificado chamado libellus. A igreja mais tarde foi sacudida com o problema de como lidar com aqueles que haviam negado a sua fé cristã para conseguir esses certificados. Sua perseguição estendeu-se por todo o império e foi muito violenta. Multidões pareceram sobre a sua mais cruéis torturas, e em Roma, norte da África, Egito, Ásia Menor. Cipriano disse: o mundo inteiro está devastado.
Valeriano, 253 a 260, mais severo do que Décio, visava destruir completamente o cristianismo. Muitos líderes foram executados, entre eles Cipriano, bispo de Catália. Decleciano, 284 a 305, foi a última perseguição imperial e a mais severa. Estendeu-se por todo o império durante 10 anos. Os cristãos foram caçados pelas cavernas e florestas, queimados, lançados às feras, mortos por todas as crueldades imagináveis. Foi um esforço resoluto, determinado e sistemático por abolir o nome de cristão. As catatumbas de Roma são vastas galerias subterrâneas, comumente de 2,60 a 3 metros de largura por 1,30 a 2 metros de altura, estendendo-se por centenas de quilômetros no subsolo da cidade. Foram usadas pelos cristãos como lugares de refúgio, cultos e sepultamentos durante as perseguições imperiais. Das sepulturas de cristãos havia os cálculos indos de 2 milhões a 7 milhões. Mais de 4.000 epitáfios têm sido descobertos pertencentes ao período de Tibério a Constantino. As consequências da perseguição. O rápido avanço do cristianismo, mesmo durante os períodos de feroz perseguição, provou que realmente o sangue dos mártires era a semente da igreja. Durante o período apostólico, o cristianismo fora predominantemente um movimento urbano. O número de crentes ativos em Jerusalém após a ressurreição foi calculado em 500 por Paulo, em 1 Coríntios capítulo 16, verso 6. A correspondência de Plínio indica que o cristianismo era forte na Ásia Menor, especialmente depois do início do segundo século. No primeiro século, ele se restringira muito à parte oriental do império, dando-se aos judeus a primeira oportunidade de aceitação do cristianismo. Embora os cristãos chegassem às novas cidades, no segundo século a expansão foi rápida entre a população gentílica da língua grega, por volta do ano 200. Se encontrava por todas as partes do império uma igreja poderosa, tendo como Cartago seu centro intelectual, e floresceu no norte da África. A igreja de Alexandria se tornou a principal das igrejas do Egito e estimava-se sobre a população da igreja por volta de 250. Varia entre 4% e 15% da população do império, que girava em torno de 50 a 75 milhões. A perseguição, todavia, criou problemas que necessitavam de solução. Duas controvérsias tiveram lugar no norte da África e em Roma, envolvendo a maneira de tratar aqueles que tinham oferecido sacrifícios para os pagãos. Pode falar. Antes do senhor começar a live, antes do senhor entrar, eu estava comentando com a irmã Valéria e o Guto, que estava na live. O Irlan postou 3 ou 4 vídeos, né, de estudo da igreja. Eu só consegui assistir um ainda, mas só esse um que eu assisti, nem assisti todo, ele é muito interessante e mostra, né, nesse que eu vi, uma parte do sofrimento dos crentes daquele tempo. Eu acho que foi Nero, o que botou fogo em Roma e culpou os crentes. Ele chega uma hora que isso é só para falar o tanto que os crentes sofriam. Ele enrolava o crente com um pedaço de pano e botava ali pinche, naquele tempo, que é difícil de queimar, né? Demorava a queimar, e botava o crente numa estaca, pendurado, entendeu? E ele tirava fogo. E esse fogo ficava queimando horas e horas e horas com o crente vivo. Sim. Só para ter uma imagem, assim, uma noção de quanto que o crente sofria. O tanto que e era só uma parte, né? Se a gente for pegar, tem essa parte, tem a crucificação, né? Crucificação, a pessoa demorava dias e dias para morrer, né? Com sede, com agonia,
Então, é só uma parte de como é que os crentes morriam. Amém? Amém. Não, e eram mortes assim cruéis, mortes terríveis. E a gente aqui não mensura. Imagina ficar queimando por horas e horas, dias e dias, tua pele sendo consumida, a dor, a tua carne sendo consumida, meu Deus. Fora sendo amarrado nas extremidades, e puxado por animais, sendo comido por animais, leão, naquele tempo, banhos de água quente, óleo quente, decapitado, sangrando até a morte, doenças que hoje nós temos cura, tétano, que a espada, o corte que levava, né, dessas espadas, não tinha tratamento, saúde muito adequado na época, então muitos morreram também por tétano, outras, isso, empaladismo, nossa, era horrível, né? O empaladismo, os caras vinham, tinha uma forma que vinha lá do ânus e até a boca que ele varava, era horrível. A cruz também, eles apressavam, né, quebrando as pernas das pessoas, e ali ele ficava horas, dias, o bicho comendo a carne. Ou tinha um outro também, isso aí já era uma técnica que os romanos desenvolveram de um preso, quando descobria que ele matou por matar, né, por alguma coisa fútil, ele pegava o cadáver do morto e amarrava o camarada, botando a boca com boca. O bicho que comia o cadáver vivo, o cadáver morto, passava para ele, comendo também ainda vivo. Não, era terrível as formas, as maneiras. Na Idade Média, eles pegavam umas ratazanas desse tamanho assim, botava na barriga da pessoa, nas costas, tacava fogo, botando uma panela em cima, botava um fogo para que a ratazana se esquentasse, ficava quente, ela começasse a cavar, varando a pessoa. Era horrível. O que tu pensava o Império Romano fez para matar o povo? Tem relatos também que eles iam puxando a unha por unha. Nossa, era horrível, né? Unha por unha, tirando os dedos. O que tu pensasse? Flechada, sendo lançado, né, por lança, mortos por lança, era horrível. Beleza? Vamos lá para a gente terminar, para a próxima aula ficar da página 41, que já está dando 1h30 já. Cadê onde eu parei? Tá aqui. Diocleciano agora queria voltar. Uns queriam privá-los de qualquer comunhão com a igreja, e outros queriam aceitá-los após um período de prova. A controvérsia donatista, surgida da perseguição diocleciana, não acabou ao tempo de Constantino. A perseguição movida por Diocleciano provou o problema do cânon do Novo Testamento. Se o possuir epístolas podia levá-los à morte, e os cristãos precisavam estar seguros de que os livros pelos quais poderiam padecer a morte eram realmente livros canônicos. Esta preocupação ajudou nas decisões finais acerca de que a literatura era canônica. A literatura apologética também foi criada. A era da perseguição é interessante devido à luz que projeta sobre o perene problema da relação da igreja com o Estado. O cristianismo pretendia fidelidade exclusiva de seus seguidores em assuntos morais e espirituais. O cristão deveria obedecer ao Estado enquanto este não lhe exigisse uma violação de sua submissão moral e espiritual. Essa questão de Estado e igreja, para mim, sempre foi um problema. Eu não sou adepto da igreja se misturando com políticas e outras coisas, né?
se a pessoa quiser sair, né, como político, eu não tenho problema com isso, não, mas é a igreja em si. Eu vejo problema. Eu vejo problema. Então, para mim tem que ter um cuidado. Se só fomos chamados para ser pastores, obreiros, não pode misturar. Então, eu vejo assim, né? Ok? Essa parte é só mais a história mesmo, pouca coisa a gente vai explicando. Já está dando 5 horas. E para a próxima aula fica essa página, a página 41 para frente. A gente chega na parte das heresias e erros no seio da igreja imperial. Alguma pergunta até aqui, queridos? Só deixar uma pergunta para a próxima aula. Isso. Deixar uma pergunta aqui para a próxima aula. É imprescindível o batismo para a salvação? Olha aí. Na próxima aula a gente discute isso aí, se é imprescindível o batismo para a salvação. Irmã, aí tu já viu 13 horas finalizando aí por nós? Amém? Glória. Isso. Sim, senhora. Já tá vindo aí. Mais algum aviso, alguém? Pastor Robson? Tudo Tranquilo, certo? nós... tudo certo. Então tá bom, então vamos orar. Pai eterno, Criador dos céus e da terra, queremos te louvar, glorificar o teu nome, Paizinho querido, por mais uma tarde agradável, onde aqui nós nos reunimos, Senhor, com o único propósito de buscar um pouco mais de conhecimento da tua palavra, da história, Senhor, da igreja, que nós venhamos, Senhor Pai, através desses estudos, amadurecer a nossa mente, enriquecer a nossa mente, para que nós possamos, Senhor, contribuir de uma certa forma, Senhor, para o progresso, para o andamento da tua igreja, Senhor, para o andamento da tua obra. Pai, esteja conosco nesse final de tarde, início de noite. Abençoa grandemente o nosso professor, pastor Robson, Senhor, por ele ter se disponibilizado, trazer a instrução desse conteúdo e nesse novo horizonte para a vida dele, meu Pai. Um novo horizonte onde ele vai estar pastoreando, que o Senhor possa, Senhor, através do Espírito Santo, agraciá-lo, meu Pai, tanto ele quanto sua esposa, sua família, para conduzir, Senhor, o teu rebanho para a glória e louvor do teu nome. Amém. Amém. Glória a Deus. Então está dirigindo a congregação Jeová Nissim. E ore por nós aí, em nome de Jesus. Amém. Fica para onde, pastor Ela? Fica perto aqui do shopping. Perto do shopping, né? Perto do shopping aqui. Amém. Para ser bem exato, aqui depois do Objetivo. Fica próximo da sua casa, né? Fica Não perto é aqui da. perto, mas é próximo. Isso, fica. Graças. Deus vai abençoá-lo grandemente. Mais abençoado vai ser os seus fiéis. Amém. Para a glória de Deus. Então, não é aquela. Eu acho que a Márcia já desligou o computador, não está mais